E boa noite, internauta. Já estamos começando, viu, dona Nádia? Vamos fazer a nossa prece e em seguida passar a palavra aqui ao nosso amigo Flávio Nery, que já há algum tempo não nos visita, mas que hoje está aqui para nossa alegria e para convivermos, né? Amigo e Mestre Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, buscamos o Teu amparo, a Tua proteção. Permite, pois, que os amigos espirituais mais uma vez estejam conosco, envolvendo-nos e inspirando-nos. Em Teu nome, Mestre, damos por iniciado o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Pronto, meu amigo, é com você. Então, pessoal, só olhar aqui uma coisa rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. Então, eu queria primeiro agradecer penhoradamente o convite desse amigo querido, pisciano, faz aniversário 8 de março, eu faço aniversário 9 de março, nossas almas estão amarradas de algum lugar e que ele simplesmente, ao encontrá-lo lá na FEB, há quase 22 anos atrás, quando comecei a participar da Sociedade Olo, com o Peixinho e a Eleonora, tive o prazer de conectar com o Mirinho, que transitou lá por muito tempo, dando suporte a Peixinho, e se tornou uma pessoa extremamente afável, uma pessoa extremamente próxima, querida, por ter características, eu não sei, ele, Laércio, eu, todos nós, né? Somos de peixes, eu não sei o que a astrologia ou os signos podem interferir nesse perfil psicológico, mas é uma característica minha, dele e de Laércio. Temos alegria de viver, né? Um bom humor, estamos com nossos problemas inerentes à condição humana, temos tristeza, temos raiva, vivemos com todas as coisas que o ser humano comum pode viver, mas predomina em nós a alegria de viver, que é uma característica que eu identifico muito dele, e por isso que eu gosto muito de Mirinho, sempre terno, sempre fraterno, me convidou há algum tempo para estar aqui, e eu sempre estou disponível, pode ter certeza. Mesmo morando em Simões Filho hoje, desde 2017, eu faço palestra em vários centros em Salvador. Você vê que eu me sigo? Eu tô o quê? Você vê que eu te sigo? Sim, eu sei que muitas pessoas daqui continuam meus amigos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, vendo as mensagens de Marta. Isso não deixa de acontecer, mas o que eu quero dizer é, sempre que vocês me convidarem, perguntou até se eu viria presencial, venho presencial, porque eu tenho falta desse contato com as pessoas. E eu faço o quê? Apenas otimizo a forma de vir, porque às vezes eu desço para atender, como agora eu estava no consultório, eu atendi o paciente e vim para cá para a palestra. Para não vir só de Simões Filho, que ainda mais na época da gasolina R$7, estava bem quebrança. Então eu vim de lá só para dar uma palestra e voltar, estava quebrando a banca. Aí Deise ficava no meu pé, amor, não dá, vamos diminuir essas palestras. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu me sinto bem. Então a gente vai para onde for chamado, desde que tenha agenda e que eu possa otimizar a forma de ir e vir, para que eu também possa não ter um peso, né, de ter que assumir gasolina e tudo sozinho, sem otimizar a minha descida para Salvador. Então o tema de hoje é um tema que Mirinho, quando me sugeriu, eu fiquei muito feliz, porque é a minha vida. Viver a saúde e a espiritualidade, ou a espiritualidade e saúde, faz parte do que eu acredito como a proposta que nós estamos aqui no planeta. Então, para a palestra de hoje, tem uma mensagem da benfeitora Marta, que é uma mensagem incrível, que eu já fiz uma palestra sobre ela lá no Centro Espírita chamado Luz e Caridade, não de Tio Léo, o do Imbuí, que é Centro Fraterno Luz e Caridade de Iracema. E ela me deixa sempre livre para eu escolher o tema que eu quero. E aí, quando me deixam à vontade para escolher o tema que eu quero, eu sempre escolho as mensagens da benfeitora Marta, que eu não sei se vocês conhecem. Marcel Mariano é um médium que a gente dispensa comentários, que é um cara que eu admiro profundamente, um dos maiores oradores do movimento espírita brasileiro. E ele tem há algum tempo trazido do plano espiritual mensagens diárias, de domingo a sexta-feira, dessa mulher chamada Marta, que para mim é uma das entidades assim que eu mais me afinizo, Joana de Anjos e ela, são as duas, porque Joana fala da psicologia profunda, analítica e de uma forma conectada com o Evangelho, e Marta vem numa pegada que é a pegada da modernidade, do dia a dia, do cotidiano. Ela sempre está atual, trazendo coisas da pandemia, falando sobre a guerra, falando sobre a política, sobre o meio ambiente, e eu me identifico muito com essa benfeitora.
Nesse período, eu percebi que Marcel manda pra gente 6h25 da manhã, o menino deve receber também. Todo mundo recebe no Movimento Espírita. Ele acorda às 4h20, psicografa e distribui. Eu recebi aquelas mensagens e ficava impactado. Até que eu perguntei, eu estou na 391 hoje, que eu não fiz a locução, vou fazer quando eu voltar. Marcel poderia fazer a gravação dessas mensagens? Ele sim, quanto mais puder divulgar a mensagem do amor e do Evangelho é bom. Então eu tomei a liberdade de pegar e ler todas as mensagens e fazer no meu canal do YouTube, Flávio Nery de Azevedo, onde a senhora acaba de dizer que segue. Eu posto todos os dias. É um trabalho hercúleo e eu vejo o quanto sofre um espírito recalcitrante como eu, indisciplinado, em ter que assumir um compromisso desse diante de pessoas como Marcel, Chico, essa galera aí de Valdo que consegue ter uma disciplina para psicografar todo dia, 4h20 da manhã, ele já estaria me abandonando, porque se dependesse de mim, para eu acordar todo dia, 4h20 da manhã, para escrever mensagens, isso aqui não dá não, tem que se preparar um pouco mais. Então, nisso que eu venho fazendo, tem sido uma contribuição, e eu estou fazendo esses prolegômenos, essa introdução, para contextualizar, para falarmos de saúde nessa perspectiva abrangente que eu vou trazer. Isso tem me trazido um bem-estar imenso no meu campo psíquico, tanto pela devolutiva de pessoas que eu nem conheço, que estão no Rio de Janeiro, estão em Niterói, mandando mensagens lá nos comentários, poxa, suas mensagens aqui, eu adorava as mensagens de Marta, mas eu sou TDA. Hoje eu recebi de uma mulher do Rio de Janeiro, que participa do Centro Espírita de Iraci, que escreveu o livro de Nice da Silveira, que é aquela amiga de Divaldo Franco, o chamado SEJA, Centro Espírita Joana de Anjos, fica na Barra da Tijuca. Uma mulher que frequenta lá na Barra da Tijuca, me segue e me mandou, Flávio, eu quero entrar na sua lista de transmissão, porque eu li as mensagens de Marta há muito tempo, só que eu tenho TDA. TDA é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela não consegue focar, e quando ela lê, ela se perde. Quando você faz a locução, eu consigo ficar magnetizada você falando, e eu consigo pegar a mensagem inteira dela. Eu digo, opa, tá tendo resultado. Pessoas deficientes visuais, que tinham dificuldade de ler, na Colbem, outros dizendo, poxa, estou adorando o áudio, porque eu posso ouvir você. Pessoas que estão dirigindo, conseguem ouvir. Então a mensagem da benfeitora, que eu vou fazer depois, eu pretendo fazer de Emmanuel, pretendo fazer de Joana. Marta é porque é inusitado, ninguém conhece ela, está começando a conhecer através de Marcel, e o movimento espírita está se inclinando e reconhecendo que é uma grande contribuição que ela é. Mas para falar hoje, eu trago meu irmão Peixinho, que nós dois, eu e o Limiro, somos fãs incondicionais de carteirinha, e dispensa comentário. Então, para fazer a palestra, eu vi palestra de Haroldo Dutra, palestra de André Luiz Peixinho, a gente vai escutando as pessoas que a gente admira e vai somando conteúdos com as nossas leituras. Para falar de espiritualidade e saúde, Peixinho traz uma palestra dele muito boa para o Rio de Janeiro, que ele fez para o Centro Espírita, que ele vai trazer a definição de espiritualidade em 4 perspectivas. Existem muitas outras perspectivas do que se diz respeito à definição do termo espiritualidade. Porque o termo espiritualidade é um termo polissêmico, ele tem pode ter várias definições. E como ele pode se desdobrar com vários conceitos, desde a espiritualidade no que diz respeito a que a gente conhece, que é a nossa, que ele dá como 4º tipo de espiritualidade. Eu vou começar por ela. Qual é a nossa espiritualidade? É aquela que a gente professa uma religião, chamada anímico-mediúnicas, que pode ser o espiritismo, o candomblé, o catolicismo, o judaísmo, qualquer religião dessas formais, que tem um aspecto de religiosidade e que acredita em algo além da matéria. A gente vai dizer, portanto, que são a linha de espiritualidade que é a nossa, do convívio que nós temos no movimento espírita, que a gente acredita na erraticidade, que a gente acredita no plano espiritual, a gente tem a imagem da comunicabilidade com o mundo extrafísico. Então esse é um termo que nós espíritas vamos entender como espiritualidade. Mas lá na obra de André Luiz, no prefácio, Emmanuel vai dizer que a gente precisa muito mais do que de espiritismo e espiritualismo. Ele diz que a gente precisa muito mais de espiritualidade. Olha que incrível. Na obra Nosso Lar, um clássico do movimento espírita, que todos aqui devem ter lido, é óbvio, né? Vocês leram Nosso Lar? Eu sei que vocês não vão ficar constrangidos aqui, eu sei que um ou outro não leu. Mas tudo bem. A maioria de vocês leram Nosso Lar. E lá... uma sala de leitura de Nosso Lar. Uma sala de leitura de Nosso Lar. Então, lá no prefácio, menino, tem no final Emmanuel dizendo, muito mais do que espiritismo, muito mais do que espiritualismo, nós precisamos mais de espiritualidade. Significa isso, portanto, que mesmo eu sendo espírita, mesmo eu estando num templo religioso católico, budista ou protestante, muito mais a gente precisa de espiritualidade do que de religiões formais, como ele disse, do que espiritismo ou do que espiritualismo. O que é espiritualismo?
é aquilo que fala além da matéria. As doutrinas espiritualistas são a Umbanda, o Candomblé, o catolicismo, o judaísmo, o protestantismo, o budismo. Todas essas são religiões espiritualistas, porque acreditam em algo além da matéria. Algumas delas são reencarnacionistas. O espiritismo é reencarnacionista, o hinduísmo é reencarnacionista, a Umbanda é reencarnacionista, mas o catolicismo não é, o protestantismo não é. Vocês entendem? Então, espiritualismo são todas essas denominações que eu acabei de citar. São espiritualistas. O espiritismo é o termo cunhado por Kardec. Espiritistas ou espíritas somos nós que professamos a doutrina espírita, que concebemos a filosofia, a ciência espírita e a moral espírita cristã, que enquadrada equivocadamente como religião, que não devia. Peixinho fala sempre sobre isso. Nós temos o aspecto religioso e não estamos negando essa vertente, mas não podemos excluir as outras possibilidades, que somos também uma filosofia e somos uma ciência que estuda de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Então não minimizemos a filosofia espírita, ela se pauta mais na parte religiosa, nessa parte do assistencialismo, mas a gente precisa retomar a pesquisa espírita, a filosofia espírita, a capacidade de pensar. Então, dito isso, quando Emmanuel fala que a gente precisa de muito mais espiritualidade do que de espiritismo e espiritualismo, ele está dizendo que tem muitos de nós que militamos nas denominadas doutrinas religiosas, mas não exercemos a espiritualidade, que é uma contextualização que pode se definir, como eu falei, de várias formas. Por exemplo, eu disse a quarta vertente, que é a que a gente traz como definição de espiritualidade. Aqui a gente vive a espiritualidade que concebe a vida após a morte, a erraticidade, a comunicação com os espíritos. Mas tem uma espiritualidade, segundo André Luiz Peixinho, nas suas definições, chamada materialista. E eu vou trazer para vocês. Como, Flávio, espiritualidade materialista é? Vocês já ouviram falar na logoterapia? Viktor Frankl foi um grande psiquiatra e psicólogo que escreveu um livro que é best-seller, chamado Em Busca de Si Mesmo. Ou Em Busca de Si Mesmo, não, Em Busca de Si Mesmo. O Sentido da Vida. Eu li esse livro ano passado, me fugiu o título, mas é O Sentido da Vida ou Em Busca do Sentido da Vida. Procurei, menino, no livro clássico dele. Você não vai poder procurar aí, que você está me vendo na internet. Está cortando minha cabeça, menino? Então não me afasta mais. Minha cabeça está sendo cortada? Um pouquinho. Então me afasta. Não vou ficar cortando minha cabeça. Então, repare. Em Busca de Sentido. Se eu não me engano, é esse o nome do livro. Esse livro ele escreveu por quê? Vamos lá, eu não vou poder trazer uma tese aqui sobre o que é a logoterapia. É uma vertente da psicologia e da psiquiatria que trabalha com a questão da espiritualidade numa visão que não é a que a gente tem. Em busca de sentido. Em busca de sentido, eu falei, em busca de sentido. Então esse livro de Viktor Frankl, ele vai trazer as explicações em que as pessoas deveríamos, e nós todos não excluímos o que Viktor Frankl fala dentro da logoterapia, que foi a linha de pensamento teórico e psicológico que ele criou, pautado na experiência dele de convívio nos campos de concentração nazista, como médico judeu, que foi preso em Auschwitz e nos outros campos de concentração. Ele percebeu que as pessoas que lá viviam, que não tinham um propósito, por isso que a teoria da Logo baseia-se no propósito. É o propósito da vida. Qual o propósito que você tem? Qual o propósito que Miriam tem? Qual o propósito que os senhores e as senhoras têm? Isso determina, claro, um sentido para a vida de cada um de nós. Presta atenção. Então, essa espiritualidade cunhada na visão da logoterapia, ele percebeu o seguinte: as pessoas que estavam no campo de concentração, que não tinham propósito, elas definhavam mais rapidamente, elas adoeciam mais rapidamente, e elas eram levadas para as câmaras de gás ou para os fornos crematórios. Ele disse: não, eu não vou permitir que esses algozes ou que os meus carrascos possam determinar o nível do meu sonho, da minha felicidade, da minha plenitude interior. E ele começou a perceber o seguinte: alguns se jogavam nas cercas elétricas e se eletrocutavam porque não aguentavam o sofrimento e morriam. Ele também poderia morrer. Ele disse: não, mas eu não vou deixar que ele gerencie a minha vida. Eu vou ser o gestor da minha própria existência. E começou a dar um sentido a ele, olhe bem, dentro de um campo de concentração nazista. Começou a, por exemplo, cuidar de uma planta, ter uma vontade de ajudar as pessoas. Ele, como médico, às vezes era requisitado para ajudar os doentes que estavam ali morrendo. Ele percebia que os outros que estavam à volta, que também começavam a dar um sentido, por exemplo, cultivar uma plantinha ou um bichinho que passava e todo dia levantar de manhã e ter um propósito a cada amanhecer. Eles tinham uma longevidade maior, mesmo com a alimentação inadequada, que era batatas em algum momento, um caldo
com alguma proteína, era uma coisa execrável. Vocês viram lá o Holocausto, que é aquela página que tem que apagar da história, mas nunca podemos esquecer e não permitir que isso retorne. Ele viu que aqueles viviam mais. Então, a busca de um sentido, ou seja, quem tem um propósito na vida, consegue desenvolver maior capacidade de viver longevamente. E aí Miriam traz, ele me disse, me ajuda, e Peixinho também fala, hoje a espiritualidade, ela é citada em mais de 30 mil artigos científicos espalhados nos últimos 20 anos. O que é que quer dizer? Por que a espiritualidade veio para a academia? Porque a prevalência do materialismo nos últimos séculos, e 100 e poucos anos de ciência materialista, que é pautada numa visão cartesiana, reducionista, numa visão linear, certo, errado, bom e mal, toda essa visão construída com os grandes pensadores que aqui vieram e que foram fundamentais para a estruturação do pensamento científico, mas que a gente não pode parar neles e não incluir os novos saberes, demonstrou que é ineficiente para dar as respostas para o sentido da vida das pessoas. Eu não estou dizendo que a gente não deve descartar o potencial que a ciência nos trouxe no que diz respeito a devassar o invisível, descobrir o átomo, mostrar os elétrons, todas as possibilidades que a ciência newtoniana com a física clássica trouxe, René Descartes com o pensamento, penso logo existo, e todas as configurações que se deram por esses grandes pensadores. A gente está vivendo o que vive hoje porque a gente pode subir nos ombros dele e dar um salto adiante. Então, não é negar o que aconteceu, mas é demonstrar que não foi suficiente para dar a resposta que a sociedade e que a humanidade requereria. Por isso, surge uma busca desenfreada nas escolas de biomedicina, nas escolas de medicina, nas escolas das ciências biomédicas, fisioterapia, odontologia, nutrição, as disciplinas chamadas de biologia e espiritualidade ou medicina e espiritualidade, algumas delas como matérias optativas dentro da grade curricular, e outras, ela me olha profundamente como se eu falasse, se você estivesse realmente atento ao que eu estou dizendo, por isso que eu estou falando para você, não desencanou, né, minha velha? Tá durinha aí, né? Esse cetinho vai chegar, tá todo jeito que você está aí presente aí, estou vendo, tá bem durinha mesmo a velha, não desencarnou, o menino vai antes de você, o menino tá mais acabado, você vai cair, vai enterrar meio monte de gente, você tá com vício no olhar, vai com a cara, os homens morre da antes. família vão mais cedo mesmo. Vai antes. É muita consumição, você está aí de boa, compra aí, filho. Pode descontrair um pouquinho vocês, que o tema é um tema realmente muito interessante, e realmente eu preciso ter uma linha de pensamento para não me perder, mas ao mesmo tempo tornar isso mais palatável, mais agradável para vocês que estão aí, que não são dessa área, né? Mas está claro onde eu estou querendo chegar, claro que um e outro vai compreender mais, se não entender direito, vai estudar, vá ver minha palestra de novo, vá ver no canal do Jake, vocês aqui também podem se inscrever para ajudar o canal do Jake, G de gato, E de elefante, I de índio e C de casa, Jake. Bota lá Jake que vocês vão encontrar. Então você se inscreve para ajudar o canal deles a divulgar mais, que Miriam faz um trabalho muito interessante aqui e há algum tempo ele vem desenvolvendo essa parte também da parte virtual, né? Então, na perspectiva, venham comigo, não cochilem. Se cochilar eu faço o quê? Eu vou do lado e dou eu continuo a mesma coisa. Você lembra quando eu era lá no Matatu, ali naquela esquina? Eu ia do lado, estava um susto, a pessoa, meu Deus do céu. Aí se tiver desdobrado, volta na mesma hora e é possível até infartar do susto que eu dou. Eu, claro que vou fazer isso menos com os velhinhos aqui que estão para quebrar já o cabo da Boa Esperança, eu vou aliviar para não ser o responsável pelo óbito de ninguém. Mas quem ficar cochilando aqui, eu estou vendo alguém lá já cochilando no fundo, se cochilar, meu irmão, eu vou dar um sustozinho, viu? Não durma não, porque é muita energia aqui para vocês ficarem dormindo. Então, na perspectiva do movimento, do desenvolvimento da ciência, percebeu-se que requereria mais espiritualidade, porque havia um adoecimento coletivo, as doenças continuavam matando, as pessoas ficavam evoluindo em ciência e tecnologia, como hoje, e as pessoas continuam tendo doenças mentais, continuam tendo depressão, continuam tendo síndrome do pânico, e a sociedade está percebendo, a ciência percebeu, não é só matéria que explica o que está aí, porque tem pessoas que alcançam um sucesso material, como o Peixinho nessa palestra citou, um amigo dele médico que chegou aos 38 anos já tinha tido tudo, consegui tudo, Peixinho, tudo, na vida acadêmica, na vida profissional, na vida pessoal, meus filhos criados, estou com tudo que eu queria, no nível intelectual, no nível material, mas eu estou triste, eu estou depressivo. E aí ele percebeu que às vezes os sentidos e os propósitos de muito que Viktor Frankl falava, era que o propósito é como se fosse aquele de voo de galinha. O voo da galinha é como? É raso. Isso está errado e está certo? Não. São os propósitos que cada um de vocês tem. Tem pessoas que têm propósitos que são esses. Ter filhos, botar na faculdade,
ter uma casa na praia e morrer lá na rede. É um propósito. Ouro de tolo. Isso, Peixinho falou isso na palestra. É o ouro de tolo na música de nosso querido Raul Seixas. Eu queria estar contente porque eu tenho... E aí ficar com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar, né? Então, o que é a conquista do propósito que cada um de nós estamos colocando? Onde é que nós estamos colocando a nossa busca de um sentido existencial? Se é em coisas de voo de galinha, você pode chegar naquele lugar e perceber um eterno vazio, ou não, chegar nas conquistas materiais que vocês elegeram como propósito de vida e perceber que sua vida tem um sentido e aquilo está ok. Mas o que se percebe é que isso não acontece. As pessoas que têm propósitos vinculados apenas à vida de sobrevivência material, elas chegam num determinado momento e normalmente é a chamada metanoia, na visão de Carl Gustav Jung, é por volta de 40 anos. Eu tenho pacientes em consultório que chegam nessa fase, 39, 40, 41, 42. É uma faixa etária onde mulheres, homens casaram, investiram em carreira, tiveram filhos, família, estão na carreira em ascensão e um vazio. Aí procura terapia. Por quê? Eu não sei, eu tenho tudo. Às vezes pessoas milionárias que eu atendo, que foram milionários, que ganham muito, ganham mais de 100 mil por mês, 70 mil, é milionário para mim, ganhar 100 mil por mês, eu não tenho nem noção do que é isso. Tu é milionário. Aí eu falo, pô, você tem tudo isso. Às vezes ganha 50 mil, está depressivo. Às vezes está vivendo uso de droga, cheirando cocaína, fumando, está bebendo, para aplacar as dores, porque conquistou o mundo e perdeu a si mesmo. E aí onde está a saúde mental dessas pessoas? Onde está a saúde que às vezes vai, tem tudo e tem um câncer de mama, tem um câncer de estômago. Poxa, mas você não é rico, come bem, faz tudo direitinho, tem existenciamento, tem tudo. O que é que está faltando? Faltando espiritualidade. Na visão da espiritualidade, que é muito mais do que espiritismo, do que catolicismo, do que budismo, é essa busca de um sentido que pode haver, tanto na visão materialista de Viktor Frankl, que é uma visão da logoterapia, que é a espiritualidade de quê? De você superar a si mesmo. A espiritualidade materialista é essa, é você construir possibilidades, ter carreira, ter um sentido na sua vida e conseguir chegar ao fim da existência, mesmo que material, com um propósito. Aí vem um autor, menino, que eu me lembro, você deve conhecer, não é espírita, chamado Eckhart Tolle. Ele tem 2 livros que são maravilhosos. O Poder do Agora, que é um clássico best-seller, é um dos livros mais incríveis que eu li há uns 10, 15 anos atrás, e um que eu li o ano passado, que é o Despertar da Nova Consciência. Eckhart Tolle, ele vai dizer que são 2 formas de propósitos que a gente pode ter. O propósito primário e o propósito secundário. Qual deveria ser o propósito primário? O despertar da consciência. Qual deveria ser o propósito secundário? Esses outros que a gente tem. Ter uma formação, criar os filhos, gerar uma renda, ter uma qualidade de vida. Esse propósito tem que passar na vida de todos nós? Tem. Se a gente não tiver esse propósito resolvido, as condições básicas de higiene, de alimentação, de relação com a interpessoal saudável, a gente adoece também psiquicamente. Mas a gente percebe que quando as pessoas têm isso, não significa que elas vão ter qualidade de vida, que elas vão ter longevidade, que elas vão ter isenção das doenças mentais. Isso não é sine qua non. Uma condição material não representa uma condição psico-espiritual saudável. Aí é que está o grande problema. Existem também outras linhas de espiritualidade, que eu falei de Viktor Frankl, a nossa linha de espiritualidade que é anímico-mediúnico, e outras 2 no meio que ele definiu, que são aquelas da própria busca do ser que vive a questão intuitivo-sintético. São esses seres que não precisam de religião, não precisam de nenhum templo, e eles buscam o encontro consigo mesmo, e nesse movimento eles fazem o processo da transcendência. É uma outra forma de espiritualidade. Existe uma terceira, que eu me esqueci agora, mas é um outro tipo de espiritualidade, que dentre outras tantas que a gente pode definir. Ficando com essa, a gente vai fazer a ponte agora com a saúde. O que isso tudo quer dizer com o tema que a gente traz, espiritualidade e saúde? A saúde, ela é, na visão da Organização Mundial de Saúde, o completo bem-estar físico, psíquico e social. Não inclui o espiritual, ou não incluía. Emmanuel vai trazer no Consolador a melhor definição de saúde que eu pude encontrar até hoje, que é essa. Segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, e no Consolador, ele vai dizer assim, ó, a saúde é a perfeita harmonia da alma. A perfeita harmonia da alma, e tem uma complementação aqui, é na alma que reside, aí foi eu que escrevi, é na alma que reside, se não me engano fui eu, que eu não botei entre aspas, é na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Não, está entre aspas.
A perfeita harmonia da alma, entre aspas, foi Emmanuel, e é na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos para a vida. Ou seja, se Emmanuel diz que saúde no sentido integral é a perfeita harmonia da alma, quem aqui vive a saúde integral, que tem essa perfeita harmonia de alma? Eu não tenho a perfeita, ninguém tem. Eu acho que aqui na Terra, no nosso nível, Jesus é que a gente não vê dizendo que teve nenhuma doença, que teve diarreia, a gente não vê, teve insônia. Jesus, ele parece que era a perfeita harmonia da alma, e era. Todos os outros tiveram problema. Algum maior ou menor nível. Claro que as doenças físicas podem ser também, Miriam, por acréscimo de consciência. Isso também é interessante. São Francisco de Assis teve tracoma, uma doença ocular que ele teve que queimar com fogo. Ele teve problema de saúde no nível de pele. Ele viveu várias problemáticas, mas quem disse que aquilo ali fosse algum movimento de não harmonia da alma? São Francisco, ele estava em perfeito estado de harmonia da alma, mas começou sua primeira fase de vida até os 18 anos se atrapalhando. Ele ia para a guerra combater, achando que era aquilo que era o propósito da vida dele. Ele ia para as tabernas com os amigos jovens, até que na guerra que ele foi, ele ficou preso por 9 meses. E nessa prisão, ele percebeu que não podia ser esse o propósito da vida dele, porque ele era João Evangelista. João Evangelista reencarnado, aquele que viveu com Cristo e que pôde beber na fonte inesgotável do amor do Cristo, retornou no século 13, 1200 e alguma coisa, com ainda um atrapalho, filho dos Bernardoni, encarnou, o pai dele super, hiper materialista, a mãe um anjo de candura, e ele se renuncia àquele conforto e vai viver a entrega ao irmão lobo, o lobo de Gúbio, vai viver na Porciúncula, cuidando dos leprosos, e é aquele exemplo. Eu acabei de ler o livro de Miramês, né? São Francisco de Assis tem um mês que eu acabei de ler, está muito em minha mente aquilo que eu vivi, e o quanto aquela alma era uma alma que vivia uma integração da perfeita harmonia da alma, e mesmo assim tinha doença. É possível que pessoas como Chico Xavier, não estou dizendo que ele tinha perfeita harmonia da alma, porque ele é humano comum e perfeito, como Divaldo, como muitos que passaram, são poucos os que têm esse grau de elevação espiritual, e a gente só conhece um que era a integração realmente do amor manifesto, foi Jesus. Os outros têm uns atrapalhozinhos e vivem de alguma forma resgatando alguma coisa, alguma missão. Jesus é que era puro, que nunca se conspurcou, nunca se maculou. Mas Chico, por exemplo, alguns diziam que Chico tinha um problema de saúde, Padre Quevedo, para detratar Chico, aí ó, se Chico tem problema cardíaco, tem problema ocular, é porque está resgatando. Não, ele pode ser um missionário, vivendo uma prova, para passar para o segundo degrau da evolução. E hoje eu vi Peixinho falando outra coisa. No livro que eu li, esse livro, Psicologia e Espiritualidade, se não me engano, Medicina e Espiritualidade, a Ângela Maria Salavattar, ela vai dizer que na ascensão dos chakras, você tem o chakra Muladhara, Shavadhisthana, o Manipura, o Anahata, o Vishuddha, o chakra Adina e o chakra Sahasrara. Esses nomes são em sânscrito, mas vocês entendem como chakra raiz, chakra geniturinário, chakra do plexo solar. Numa ascensão do plexo solar, que é o chakra do poder, para uma transição para o chakra do amor, da compaixão, você pode desenvolver arritmias, e não necessariamente são doenças por algum resgate. É uma doença por evolução. Olha que interessante, Peixinho disse isso hoje. Por você estar evoluindo, você passa de um grau de consciência que seria do poder, do domínio do chakra, que é chamado do plexo solar. Ao ascender para o chakra da compaixão, do amor, você transita energeticamente, e isso vai gerar algumas descompensações no nível do coração. Você pode ter uma arritmia, uma taquicardia, fruto de um processo de crescimento. E o médico pode avaliar e está com problema cardíaco, achar que é uma doença. Na verdade não é doença, é uma evolução do ser. Então a saúde integral, essa saúde que a gente busca encontrar, ela passa pelo investimento que vocês estão dando ao espírito imortal que vocês são. Nós, quando estamos no corpo, nós negligenciamos aquilo que era o nosso bem maior. É o espírito que vocês são. Vocês estão vivendo esses personagens, Flávio, Limírio e companhia. Mas nós somos espíritos imortais. E essa consciência de espírito imortal, apesar de a gente falar, é preciso viver isso no cotidiano. É num assalto que você vê assim, ok, que a minha carteira eu quero, mas você não pode tirar a minha vida, porque eu não morro, eu sou imortal. A gente está encarnado, ou seja, na carne, vivendo essa matriz de limitação, mas a gente tem um componente espiritual, que é o perispírito, que está no plano extrafísico. Então a gente nunca sai do plano espiritual. Perceba, eu estou no corpo, me utilizando dele na terceira dimensão, para expressar habilidades e adquirir
aquisições ou desenvolver habilidades, trabalhar as minhas predisposições, não é isso, Limiro? E vivenciar as minhas paixões, as minhas lutas que eu travo na minha alma, na manifestação da matéria, para ascender para a plenitude do ser. Mas eu não saio do plano espiritual, não tem além a quem. Aqui é o plano espiritual. Como assim, Flávio? Você está doido? É o plano espiritual, porque eu estou na matéria, mas eu tenho uma parte minha, perispiritualmente falando, que está no plano espiritual. Então eu estou aqui, ó. Vocês têm que me ver, por isso que eu estou aqui, mais um hotel, médios e dentes, que vai ver entidades passando aqui. Então esses multi-universos, esses universos paralelos, estão imbricados em camadas e estratificadas que, a depender do nosso grau evolutivo, a gente consegue perscutar, consegue perceber. Vai dormir, acorda. Aí você está cochilando, hein? Oliveira, estou dizendo você, ela lá, de lá, de casa essa cruzou, você já deu 2 quebras de asa aí, você. Centro pequeno é bom por isso. Porque centro pequeno a gente olha na cara da pessoa. Se dormir, a gente vê. Quando é o centro grande, você fala assim, ó, e aí o palestrante é ruim pra gente, que a gente fica, pô, tá dormindo. Eu sei que você tá aqui, minha âncora é você, que tá aqui no pisco olho, você não pisca. As outras galera tá se esforçando, eu sei. Que chega um momento que a voz minha se torna hipnótica. Eu sou hipnótico mesmo. Eu magnetizo, eu trabalho com hipnose, né? Então eu hipnotizo você. Só que aí vocês vão entrando numa fala, esse cara não para de falar nunca, fala como o quê? E aí vai dormir, ainda mais uma hora 10, 8 horas da noite, mas botou a novela aqui, ninguém dorme. Botou a notícia de guerra, aí veio. Falou de coisas elevadas, é óbvio, o cansaço da gente, a gente vai deixando assim, vai ler um livro, é vezeiro, ai, vou ler esse livro, mas não aguento, pessoal, bastou ler, começa a cochilar, não tem como sair do primeiro capítulo, é normal isso acontecer, mas eu não vou deixar vocês dormirem, em nome de Jesus, digam amém, amém, meu irmão, estamos aqui, hoje finaliza ou tem amanhã ainda? Tem amanhã, aparece amanhã e depois. Amanhã é quem? Amanhã é de Nildo. E domingo? Bastante. Maravilha. Então, vocês estão na semana de comemoração de quantos anos da casa? 18. 18 anos da casa, que delícia, a semana espírita do Jake. Isso é maravilhoso, vocês estão aí, eu saio de lá, venho pra cá. Então não é para você vir para uma palestra de 50 minutinhos que acaba daqui a pouco, vocês cochilar. Não vou deixar cochilar. Fica com a palestra que acorda. Nem se esparrama assim na cadeira, levanta, se apruma na cadeira, fica direito, mulher, vai, se isso. Não, deixa. Aí nunca mais hoje cochilou, tá vendo? Tudo bem. Ela está desdobramento. Vamos voltar aqui, porque o pessoal que está me vendo aqui também, a gente precisa trazer minha cabeça saindo, deixa eu voltar para cá. Então, continuando. Na perspectiva da saúde integral, qual é o grau de investimento que nós estamos fazendo nisso que é o essencial? Dentro da espiritualidade explicada aqui, malmente, de forma perfunctória, superficial que eu fiz, e a questão da saúde, qual o grau de investimento que a gente está dando de fato a isso? A benfeitora Marta, eu não vou ler a mensagem toda, eu dei o título, porque ela não dá título, eu falo com o Marcelo que eu estou botando título, porque no YouTube o algoritmo ele precisa de título para difundir. Se eu botar psicografia de Marta, não entrega ninguém. Então eu boto o título, esse aqui eu botei, Como Alcançar a Saúde Integral. É uma mensagem que ela psicografou no dia 12 de maio de 2022. Quem quiser ver, anota 12 de maio na íntegra, está no meu canal do YouTube, ou me manda o WhatsApp que eu mando para vocês. Ela desenvolve toda a mensagem e chega no momento, ela vai falar sobre, em aproximadamente 6 milênios da história da medicina, os avanços da atualidade assombram pela precisão na área dos diagnósticos. A mensagem é linda. Equipamentos médicos de alta tecnologia ofertam segurança na obtenção de exames, cirurgias à distância realizadas por robô, intervenção menos invasivas e potentes medicamentos têm colaborado enormemente para a manutenção da saúde, quando turbada pela agressividade das patogenias. Olha que coisa! E a passos largos, o fascinante campo médico avança para o deciframento integral do DNA, permitindo que a engenharia genética se aprofunde no campo das causas das doenças, erradicando suas matrizes e permitindo a correção de males dantes incuráveis. Continua, campanhas mundiais de vacinação, é só sobre saúde a mensagem. Eu podia finalizar com a leitura dela, que seria uma grande contribuição. Mas eu vou pular para ler alguns trechos. Na hora que interessa para mim, que a questão da saúde integral, ela vai dizer: os homicídios de outrora, praticados com requintes de crueldade, desestruturando o perispírito, a imprimir neste anomalias de natureza vibratória
e, por consequência, repassando ao futuro carro orgânico severas limitações à baía de mielina, a baía de mielina é a estrutura dos neurônios que conduz o impulso neuroquímico para que as pessoas mantenham a sua saúde mental, ou melhor, mantenham as sinapses cerebrais. Quando os pacientes desenvolvem Parkinson, Alzheimer, vai ter os neurotransmissores, dopamina, serotonina, noradrenalina, começam a se descompensar. Ela está trazendo que tem coisas que são fruto do mau uso do livre-arbítrio na nossa trajetória de espíritos imortais, que desenvolvemos no perispírito algumas patologias, ou seja, algumas lesões perispirituais que acometem o nosso campo físico-orgânico. E ela vai falar agora do que me interessa. A baía de mielina gerando graves distúrbios na área da concentração dos reflexos. Aí ela vê que é a minha área de trabalho, que eu amo. Ela vai dizer, somente uma medicina holística com exame do comboio físico e conhecimento do corpo espiritual. O que é o corpo espiritual? O que é o corpo espiritual? O que é, gente? Não fale não, menino. O que é? O que é o corpo espiritual? Perispírito. Então, se só cuida do corpo físico, como é que a gente vai poder ter saúde integral? Me diga aí. Vai só para médico, dentista, fisioterapeuta para prescrever medicamento, cuida do dente, faz exercício. É isso que a gente precisa enquanto espírito manifestado na terceira dimensão? Não. A sociedade materialista se pautou no paradigma da organicidade. Ou seja, médico centrado, ligado ao hospital, voltado para a doença e curando sintoma. Esse lugar não é o que a proposta da espiritualidade, que vê os estudos se desdobrando em mais de 30 mil artigos publicados em revistas de peso na comunidade científica, muitos estudiosos brasileiros, como Alexander Moreira, que é um psiquiatra lá de Minas, que faz estudos, foi citado até por um dos autores, foi Haroldo Dutra que citou, ele fez uma pesquisa de pessoas que faziam hemodiálise, com entrevista sobre o grau de felicidade, escalas que são validadas para ver o nível de felicidade que Miriam tem, que você tem, que eu tenho, nós três com hemodiálise. Percebeu-se que nas pessoas que mesmo fazendo hemodiálise, que é um trabalho radical, de fazer filtração do sangue através de máquinas 2 ou 3 vezes na semana, eles viram que o grau de felicidade daquele grupo, comparado a um grupo controle, ou seja, o grupo daqui, nós somos todos problemas renais, com outro grupo da outra casa, que não tem problema renal, fez uma pesquisa sobre a felicidade desse grupo que faz hemodiálise e do grupo que não tem nada, o grau de felicidade desse grupo aqui foi maior do que o outro, na escala validada. Como assim, Flávio? Um trabalho daquele de estar toda semana fazendo filtração em máquina e deu. Aí Alexander, que é espírita e pesquisador, aplicou um grau de escala que ele valida um monte sobre a questão da espiritualidade. Como era o grau de espiritualidade? Você pode ler também de religiosidade, de participação de grupos de autoconhecimento, grupos de meditação, tudo isso influi o que diz respeito à espiritualidade. Não é só estar dentro de centro espírita não, está claro isso, né? Ele percebeu que naqueles pacientes que tinham um grau de felicidade maior do que o outro grupo, o grau de espiritualidade neles era maior. Ou seja, a ciência percebeu que quanto mais tem espiritualidade, menos adoece e mais alegria de viver tem. E aí os americanos, que são super pragmáticos com relação ao liberalismo e à economia do capitalismo, eles fazem pesquisas, e eles são muito experts em fazer pesquisas, e identificam pessoas que estão ligadas a grupos espiritualistas, grupos de meditação, pessoas que praticam yoga, pessoas que meditam, pessoas que fazem tai chi chuan, pessoas que fazem acupuntura, ou que fazem tratamentos alternativos, ou que têm hábitos de voluntariado. Ele percebeu que aquilo adoecia menos. E americano não é bobo nem nada, o que eles fazem? Desconto para quem tem esses hábitos no plano de saúde, porque o plano de saúde vai perceber, quem tem isso adoece menos e sai mais rápido da internação. Olha que maravilha. E as doenças são menos graves. Então, quer falar, minha amiga? Eu estou toda arrepiada agora. Deixa eu continuar, porque está a inspiração vindo para terminar. Termina 8 e quanto? 8h40? 8h20? 8h20? Na verdade, estamos com 40 minutos só. Então, só conseguir. Mais 10 minutos. Beleza. Então, 8h25 eu termino, beleza? Para ficar bem tranquilo, ficar redondinha a palestra, que realmente é sempre uma alegria. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Então, a ideia, então, desse movimento de investimento em espiritualidade não ficou só agora por causa de buscar Deus ou buscar o divino, não. O materialismo, a lógica econômica, viu uma grande vertente de investimento e de requalificação financeira para as empresas.
Quem investe em espiritualidade consegue ter mais longevidade, menos internação e menos uso dos recursos dos planos de saúde. E plano de saúde não é besta, então vamos vender plano de saúde para ele, porque eles vão pagar mensalidade, digamos, de 1.000 por mês, mas pouco vai no hospital, porque eles meditam, eles estão em centro espírita, eles estão nessa igreja do candomblé, eles estão na umbanda, eles batem tambor no xamanismo, eles fazem qualquer coisa, gente, que liga a espiritualidade como um propósito essencial, além daquele trivial de buscar a sobrevivência daqueles voos chamados voos de galinha, que você voa e cai. O meu voo quer ser de águia, eu quero ter um voo de ascender aos píncaros do universo, para encontrar o divino que não está fora, está dentro de mim. Então esses lugares de investimento no materialismo, perceberam que era um grande viés. Vamos investir nisso, na espiritualidade. As empresas começaram então a promover momentos de meditação na empresa, porque quando a pessoa para meditar, melhora a qualidade de vida, melhora a produtividade, diminui o afastamento do trabalho, diminui LER, diminui DORT. Eu trabalhei numa empresa, não vou dizer o nome, na área eu sou sanitarista, eu fiz residência em medicina social e me tornei sanitarista e fui para uma empresa privada para dar suporte na promoção e prevenção de doenças, promoção da saúde e prevenção de doenças. A gente instalou lá um grupo de meditação, de yoga, eu ia na sala das pessoas que digitavam, parava para fazer tipo ginástica laboral, fazia respiração, e eles viram que aquilo era uma coisa maravilhosa. As pessoas, depois que eu saía, ficaram mais alegres, elas produziam mais, elas não tinham muito afastamento. Então a ideia de investir nisso não é porque é bonzinho não, é porque tem retorno. Então a espiritualidade hoje virou também um negócio, é um negócio. O investimento em grandes empresas como a Google, o Facebook, o Instagram, essas empresas aí que todas parecem que fazem parte de um único grupo, elas têm gente que para os funcionários, eles podem brincar de skate para poder criar mais. Eles têm umas redes onde eles ficam em videogames, às vezes eles têm folgas, no meio do expediente eles esparecem em algum canto, porque naquele lugar de contato com a natureza, deixa os animais virem para próximo, para essa interação com eles, trazer mais qualidade de vida e potencializar a saúde mental. Nesse movimento, portanto, que a gente chega até aqui, a benfeitora vai dizer assim: somente uma medicina holística, com exame do comboio físico e conhecimento do corpo espiritual, permitirá que as causas sejam conhecidas nas suas matrizes morais. Olha que lindo! A causa está na matriz moral do ser. Eu adoeço porque eu tenho comprometimentos na minha conduta moral, transpessoal, transexistencial, palingenésica, ou seja, ao longo das encarnações sucessivas, que disparam em mim predisposições orgânicas ou perispirituais que explicam as manifestações do corpo físico. Um refluxo é fruto de uma raiva contida, ou sapo que eu não estou engolindo. Aí eu atendi uma pessoa agora, eu trabalho com técnicas de leitura da biologia, para entender o trauma que está no corpo da pessoa, e ela tem processo, não estou dizendo o nome dela, ela tem síndrome do pânico, ela tem depressão, ela tem um quadro de vitimização. Eu fui fazer uma leitura, acabei de fazer, desde a fase embriológica, com 8 meses, eu identifiquei no corpo, a mãe viveu um trauma e que passou para ela como bebê e ela registrou aquele trauma. Com 12 anos ela repetiu aquilo quando ela se sentiu abusada por um tio. Com 18 anos ela teve uma experiência de abandono. E tudo isso vai forjando a pessoa a despertar agora uma depressão. E a gente vai investigar na visão transpessoal o que tem nas transgerações. Aí vimos que a avó materna dela, ou seja, a mãe da mãe, também viveu um conflito ligado ao que ela está vivendo, que passou informacionalmente, geneticamente, porque também tem os fatores hereditários, que a gente não está anulando, e que ela está levando essa informação no campo psíquico dela, sem falar que ela vai regredir, a gente vai avançar para a regressão de memória, e numa regressão de memória com outros pacientes que vivem uma sensação de abandono, de sujeição a relacionamentos tóxicos, quando a gente vai ver foram abusadoras, ou foram estupradas, ou tem uma sensação de vítima por ter sido uma abortiva, que abortou muitas pessoas e hoje em dia não se sente merecedora de uma alegria, porque tem dramas morais não elaborados, com a complexo da culpa, que é o maior complexo que a gente tem hoje, eu tenho, você tem, ele tem, todo mundo aqui tem. A culpa é uma das grandes misérias da nossa sociedade. A gente fica preso, emaranhado na culpa, e por isso a gente se pune. Por isso a gente não se acha merecedor da felicidade. Por isso a gente não se acha merecedor de um bom casamento, de um bom emprego. A gente se sujeita a relações de menos valor, porque a gente não se dá o valor que merece. E aí eu ouvi Peixinho falar, e não posso esquecer, de antes de continuar, fantástico o que ele disse, que eu vou até anotar. A gente hoje, nas faculdades das biomedicinas como um todo, tem as disciplinas chamadas espiritualidade e saúde.
lá dentro dela se fala na faculdade sobre 3 coisas importantes que nós no Espiritismo falamos, só que agora o pessoal paga para estudar sobre isso, que a gente tem de graça, que é o perdão, a alteridade e a outra coisa é perdão, alteridade, a mágoa é o perdão. Eu sabia que eu esqueci o terceiro, mas eu vou... e a gratidão. Obrigado, Senhor. Então, as 3 coisas que eles estão vendo na faculdade nessa disciplina: perdão, gratidão e alteridade. Alteridade é como se fosse o nome caridade, dentro do centro acadêmico. Os alunos estão estudando isso. Peixinho dá aula na Federal, dá aula na Baiana, e ele fala que os alunos estão tendo que olhar sobre isso, porque estão vendo que não adianta tratar dor de estômago com omeprazol, com pantocal, com não sei o que, porque tem uma gênese que é uma raiva de quem? De um pai, de uma mãe, que isso denota o quê? Mágoa. Então, se você não perdoa, você não se liberta daquilo. Não adianta só medicar. E Peixinho nessa parte fala assim, olha, uma menina perguntou lá ele lá, né? E aí, Peixinho, eu tenho ansiedade, você fez o quê? Tomo medicamento, você fez o quê? Olha, o que você tem que fazer é tentar se livrar de medicamento. Peixinho é médico, psicólogo e filósofo. E ele fala como médico para se livrar de medicamento. Medicamento por um tempo é bom e é necessário, mas a pessoa não pode ficar tratando depressão, ansiedade longevamente só com medicação, sem investir o que ele falou em qualidade de vida, atividade física regular, meditação, prática de Tai Chi Chuan, frequência a um grupo de voluntário. Essas coisas é que ajudam você a encontrar o caminho da cura. E aí ele diz, para que você, isso é muito importante, acho que vai ser a coisa mais importante que eu vou dizer, dentro das 3 coisas que os alunos estão estudando, sobre alteridade, sobre perdão e a gratidão, que Joana tem um livro chamado Psicologia da Gratidão, que a gratidão hoje, se você tem gratidão à vida, você tem saúde. Amanhecer o dia não é uma coisa falaciosa, é pesquisa científica. Com o grau de gratidão que você tem diante da vida, você tem condições de ter uma vida mais longeva, menos depressão, menos hipertensão arterial e menos outros distúrbios, por você ser grato. O que é ser grato? É amanhecer o dia assim, meu Deus, eu vou sair daqui, estou grato por estar aqui hoje. É uma gratidão que eu preciso dizer, eu estou grato, menino. Eu estou inundado de uma gratidão, que não precisa ser dito, é sentido. Eu amanheço minha casa, menino, eu moro num lugar que eu escolhi morar, no meio de mato, eu levanto e vejo aqueles passarinhos, eu estou acompanhando, menino, o desdobrar das aves e das cobras, eu estou integrado na natureza, eu estou percebendo agora que é na primavera que os ninhos se formam, eu não sabia disso. Os estudos acadêmicos não me diziam sobre isso. O viver imerso na natureza, vocês têm um saber que eu sei, muitas pessoas têm um saber que vai além do acadêmico. É o cara do campo que olha, vai chover, é o índio que consegue dizer assim, não, agora essa maré vai não sei o quê. Esse é um saber que também é uma inteligência adquirida pela convivência em comunhão com a natureza. Eu percebi, minha linda, esses dias os ninhos sendo formados, um ninho de aceaço, um ninho de colibri, de beija-flor e um ninho de brejal. Aí eu fui pesquisar, poxa, brejal, né? O macho é uma coisa, tem a coleira e a fêmea não é. Aí botou os ovinhos, aí veio a chuva, a mãe estava lá nos capins, voltou, cobriu, eu digo, Deise, olha como é, a chuva quando bate forte, a mãe vem, cobre, deixa uma aliviada no bichinho, depois vaza. Só que veio uma dor no meu coração, a gente acompanhou agora e hoje morreu. Isso aí que a gente não pode ter filho na natureza, mas não tem jeito. Aí vem as cobras verdes, as cobras cipó, e aí vai atacar o ninho, aí vai ele desce para cima para tirar, para não deixar a cobra matar, mas é a natureza, é o fluxo natural, mas a gente não vê os gavetinhos, é mais as cobras. E aí foi um beija-flor, o menino fez um negócio de um ninho desse tamanhinho, eu filmei, vou botar no meu Instagram, eu nunca tinha visto um ninho de beija-flor, é desse tamanhinho, parecia de cera, 2 ovinhos, aí diz, oh meu Deus, por que ela fez nessa árvore baixa? Eu sei que nessa árvore baixa, a tendência dos predadores chegarem, os que vêm pelo chão, é mais rápido, outros são mais inteligentes, voltam na minha telha, difícil chegar, coberto com o negócio. O que aconteceu? Hoje amanheceu o beija-flor com formiga dentro do ninho, ou seja, algum predador, ele brotou, eu falo brotou, como é que fala, sai do ovo? Ele nasceu, e aí estava lá pequenininho, filmei, olha o tamanho do beija-flor, a gente vai acompanhando o desenvolvimento, alguns vingam e saem voando. Esse movimento com esse beija-flor foi interrompido, o outro ovo não saiu e um que tinha formiga, ou seja, um predador comeu ou morreu e foi levado. Viver em integração, em comunhão com a natureza, como diz Leon Denis, e que Peixinho criou na FEEB, o momento do sagrado, 8 horas da manhã de sábado, que é para a gente experimentar isso, momentos de meditação, de arte, de contemplação. Isso nos dá a saúde integral. E eu finalizo dizendo, ela vai terminar dizendo assim, terminando agora, que eu prometi 10 minutos e finalizo agora. Então, dentro disso, facultando que ao lado dos fármacos, somente uma medicina holística, e aqui eu encerro, com exame do comboio físico e conhecimento do corpo espiritual, gente, permitirá que as causas sejam conhecidas nas suas matrizes morais, facultando que ao lado dos fármacos se possa agregar recomendações terapêuticas de alto valor, tá vendo, ao lado dos fármacos,
de alto valor para resgate da autoestima e da paz interior. Ela vai trazer aqui o roteiro. Como alcançar a saúde integral? Prática da amorosidade, exercício da solidariedade e da gentileza, instantes de meditação, cultivo da prece e da meditação, aceitação lúcida das próprias limitações, manejo de uma fé raciocinada, facultando libertação das crendices e superstições, convivência harmoniosa com os diferentes. Em marcha por essa nova trilha, pouco a pouco a criatura humana se dará conta de que a saúde integral é uma conquista da alma, a se refletir no estojo de ossos sob a forma de harmonia e disposição, mesmo que possuidor de alguma limitação funcional de suas peças. Gerando uma compreensão saudável das causas, o ser se harmonizará com os efeitos, fazendo da resignação dinâmica preciosa ferramenta de restauração dos tecidos físicos enfermos, sem ignorar sua realidade profunda, que antecede o berço e sucede o túmulo, apontando os infinitos caminhos da permanente evolução. E ela termina: o único espírito que atravessou as veredas terrestres sem máculas orgânicas foi Jesus. Saudável por dentro, não gerava qualquer sintonia com a imensa flora microbiana que nos adoecia ontem, nos enferma ainda hoje e prosseguirá por muitos anos como agente de resgates de foragidos e trânsfugas das divinas leis, até completa remissão nossa perante a consciência ultrajada. E ela finaliza: se tens presentemente algum mal que te incomoda, te imobiliza ou te vergasta o mundo íntimo, recorre à medicina do mundo, mas não te esqueças da farmácia de Deus, a ela recorrendo com humildade e confiança irrestrita. Sê tu médico de ti mesmo, e o divino amigo te fará maravilhas na alma. Marta termina do dia 12 de maio de 2022 e eu finalizo dizendo: trabalhem em vocês o não magoar-se, porque muito melhor do que ter que perdoar, o esforço que vocês têm que fazer para perdoar, é muito melhor não se magoar. E aí vem o nome, que não é indiferença, é chamada impassibilidade. E aqui é o final do conceito que eu trago. O que é, Flávio, ser impassível? Sejam impassíveis diante dos ataques externos. Do que nos dizem, não importa o que dizem sobre mim, importa o que eu faço com aquilo que dizem sobre mim. Eu não posso deixar a gerência das minhas emoções, das minhas faculdades psíquicas emocionais na mão dos outros, do que ele me detrata, do que ela me detrata, do que ele diz de mim. Eu não posso deixar que vocês gerenciem as minhas emoções. Vocês têm que ser os gestores das suas emoções, e para isso é preciso exercitar a impassibilidade. Impassibilidade não é indiferença. Impassibilidade é o lugar em que vocês ficam, aonde o outro não lhe atinge, porque o que o outro diz fala mais sobre ele do que sobre você. E você só se magoa por um erro de interpretação, porque como você conclui e define o que o outro lhe fez, é que gera o adoecimento e que gera a mágoa. Então, nos poupemos de nos magoar, trabalhando a impassibilidade como um recurso da alma para que vocês desenvolvam a saúde integral. Eu só tenho a agradecer, desejar o resto de semana com os expositores que virão, que seja nutritivo, expansivo, contributivo para o crescimento de todos nós. Muito obrigado e muita paz. Nós é que agradecemos, Flávio, pela exposição, por esse entusiasmo, né? Por essa forma que você tem de nos expor os assuntos com tanta clareza, com tanta objetividade. Eu vou lhe pedir que nos faça a nossa prece final. E aí, dando o aviso que amanhã nós teremos a palestra transmitida aqui no telão, mas virtual, porque o nosso amigo Edmildo não poderá vir, e da mesma forma no domingo, quando teremos a presença de Bassuma fechando a nossa semana espírita. Ele viu presencial Bassuma ou vai ser virtual? Não, virtual. Ele mora lá na História do Povo. Eu moro em Simões Filho, estou aqui. Eu mesmo. Você ficou até em dúvida, não foi, menino? Fala, menino, você vem mesmo, por exemplo, vou, menino, eu tô com saudade do povo, tem muito tempo que eu não vejo minha velha, pensei que ela tinha desencarnado. Clarice, né? Clarice. Tá aí, Bia da Silva, Clarice. Não desencarnou. Vamos lá então, vamos agora entrar em contato para respirar um pouquinho e finalizar. Ah, Senhor,
amado Mestre, companheiro inseparável de todas as horas. Quão grato, Senhor, eu sou à vida pela oportunidade que Tu me destes do retorno ao ergástico carnal para desenvolver novas habilidades e talentos que estão latentes em mim como espírito imortal que sou, e que no convívio com os irmãos de trajetória evolutiva, aparando as arestas, conseguirei um dia revelar o ser infinito, o ser divino, o ser crístico que eu sou, e todos esses que nos ouvem também são. É na certeza do Teu amparo, ajuda-nos a exercitar a impassibilidade, por não nos magoarmos, para não termos que gastar tanta energia para ter que perdoar. Ajuda-nos a desenvolver a alteridade, no sentido amplo da benevolência para com todos, que é a caridade definida pela qualificação, indulgência para com as faltas alheias e o perdão às ofensas. Assim, Senhor, nesse caminho seguro que Tu nos deixastes, poderemos alcançar a plenitude e a bem-aventurança. É nessa certeza que eu finalizo com a prece exarada no Parnaso do Além-Túmulo do Espírito José Silvério Horta, pelas venerandas mãos do apóstolo Francisco Xavier, quando disse: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o Teu santo nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nós o Teu reino de amor e de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o Teu mandamento, Senhor, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dores. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, desse mundo de desterro, distante da Tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do Teu amor. Assim seja, Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Sê conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado de coração, gente. Foi muito lindo esse encontro com vocês. Clarice encarnada, no corpo, completamente encarnadinha. Olha, que sambinha, hein? É sambinha. Já terminou lá a transmissão, né? Já terminou? A transmissão terminou. Já está transmitindo. Nós estamos sem som no ambiente do YouTube. Sim, mas está transmitindo a minha imagem ainda não, né? Eu boto esse vídeo com as nossas atividades. Valeu! Me despedindo aqui do Instagram. Tchau, gente. Daqui do Instagram.